Eu quero pontuar isso com um texto lido pelo pastor Luiz Elias, que testificou e confirmou essa palavra hoje para essa noite. Jeremias 17, no verso 9 e o verso 10. (17, 9 e 10). Nós vamos falar de algo que não é muito pregado, não. Não é um assunto muito popular para ser pregado. Mas é algo que precisamos dar importância, porque a Bíblia dá muita importância a esse assunto. De Gênesis a Apocalipse, esse assunto está em pauta. Um perigo, um pecado grave, severo, que traz consequências, que traz roubos na nossa vida, que traz disciplina de Deus para nós. Precisamos estar atentos com o que está acontecendo com as nossas vidas neste momento. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Enganoso é o coração. Eu quero falar de idolatria. Eu quero falar dos ídolos do coração, dos altares do nosso coração. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Somos suscetíveis. E o que pode ser um ídolo do nosso coração? É por isso que é onde está o perigo. Porque o coração é enganoso e a gente não percebe essas coisas acontecendo. Nós somos pessoas, seres humanos tão carentes, e a carência ela tem um poder tão maligno de fazer com que nós façamos escolhas, na maioria delas, erradas. A carência determina nossas escolhas. A carência ela vai ao encontro das nossas necessidades, daquilo que nós queremos. Aí onde entra um Deus também pouco falado, mencionado na Bíblia, o Deus do ventre, o Deus da fome. O diabo trabalha muito, igreja, nas nossas necessidades. O diabo ele se apresenta o tempo todo a nós, não como o diabo. Ele se apresenta a nós como Salvador. Ele quer te salvar. Ele quer te livrar das suas necessidades. Ele fala para você que você não pode passar por isso, que você não merece isso, que você é muito especial. Ele tentou fazer isso com Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus na necessidade dele, quando ele teve fome no deserto. E ali ele revela, o diabo revela o seu evangelho ali. Te darei tudo. Te darei tudo que você quiser. Se prostrado me adorarás. E Jesus responde sempre com a palavra que ele venceu o diabo como homem, na dependência de Deus total, para nos ensinar que assim também vamos vencer todas as nossas tentações. Somente a Deus adorarás, somente a Ele darás culto. É a nossa necessidade, é na nossa necessidade que surgem os ídolos do nosso coração, os nossos desejos. Ferimos muito a Deus, ferimos muita palavra, porque o Senhor não nos fez para um relacionamento de necessidade, igreja. Quando Ele nos fez, Ele nos deu tudo. Ele nos abençoou desde o princípio. Em Efésios diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Estamos assentados em Cristo Jesus. Do que eu preciso mais?
Por que são tão suscetíveis a ceder às nossas necessidades? Por que nos esquecemos que o nosso Deus é um bom pastor e nada nos faltará? Por que temos esquecido que temos que buscar primeiro o reino dele e a sua justiça? E as outras coisas com que nos vestir, o que comer, ele vai nos dar. O que o nosso Pai não quer conosco é este relacionamento raso, de troca, de fome, de necessidade. Carência não é para ser suprida, carência é para ser curada, carência é um câncer. O câncer físico que assusta tanto hoje, é muito difícil receber essa notícia, amados. É a pior notícia que se recebe dentro do consultório. Mas eu aprendi hoje que o câncer físico é insignificante. O câncer físico pode dar cabo da minha vida, mas não pode dar cabo da minha alma. Ele não pode me separar de Deus. Ele não pode tirar meu nome do livro da vida. Pelo contrário, tenho visto cancerosos se aproximarem de Deus, famílias sendo restauradas, curadas. Deus não está muito interessado em curar, não. Deus te cura. Mas o tempo chegou, é o fim. Deus tem recolhido os seus, tem levado para a glória. O que importa para Deus é salvar a sua alma, é curar o câncer do pecado, curar a tua alma. Se Ele tiver propósito de curar uma doença física, Ele vai curar, para a glória dEle. E se Ele cura, Ele é Deus. Mas se Ele não cura, Ele vai continuar sendo Deus. Amém, igreja? Porque aquilo que foi feito na cruz foi consumado. Ele já levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas Ele não morreu por causa das nossas dores e enfermidades. Ele morreu por causa do nosso pecado, por causa das nossas transgressões. E esse evangelho maligno tem atraído as pessoas para buscar o Deus somente para cura, para milagre, prosperidade, sucesso, fama, vitória, bênçãos, fazendo-nos esquecer que já somos abençoados. E por que somos abençoados? Para abençoar. A graça nos salvou, somos salvos. Mas a fé que o Senhor nos deu agora é para salvar o outro. A fé não é para si mesmo. A fé não fecha em nós mesmos. Não existe evangelho sem próximo. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, se eu não conseguir amar o próximo que está na minha cama, naquele quarto trancado da minha casa, que está do meu lado. Um novo mandamento vos dou, Jesus dizendo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É novo. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, o testamento, a lei é amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. Só que Jesus diz, agora é diferente. Não é mais como a ti mesmo. É como eu vos amei. Como eu vos amei. Só podemos amar o próximo, amados, se compreendermos este amor da cruz. Toma a tua cruz e me siga. O evangelho de Satanás é: te darei tudo. Te darei tudo que você quiser. O evangelho de Cristo, se você quiser vir, venha. Então venha. Mas negue-se a si mesmo. Renuncie. Toma a sua cruz e me siga. Como eu mencionei
gosto de mencionar essa explicação. Tem muita gente que acha que cruz é alguém, marido, mulher, filho, sogra, cunhado, pastor, vizinho. Não é isso não. Deus colocou o melhor que Ele tinha no céu, na cruz romana, onde os romanos colocavam o que eles tinham de pior naquela cruz. O que Jesus fez na cruz? Ele tomou a cruz para quê? Primeiramente, para a glória do Pai, por obediência. Ele foi fiel, ele foi obediente até o fim. Para nos salvar, para nos perdoar. Ele nos amou. Ele nos amou até o fim. Ele se doou por nós na cruz. Este é o Evangelho. Toma a sua cruz e me siga. É o que você vai fazer na cruz. Você vai se doar. Você não vai viver mais para si mesmo. Não é mais amar o próximo como a ti mesmo. Agora você vai amar o próximo como Jesus nos amou. É com o amor de Cristo. O amor incondicional. O amor incondicional. O amor de serviço. O amor de lavar os pés. O amor de sofrer o dano. O amor de ceder os direitos. O amor de dar outra face. O amor de perdoar. O amor de pedir perdão, com o amor de andar duas milhas, com o amor de dar a túnica também. Este Evangelho é totalmente contrário ao momento que estamos vivendo. Porque o Evangelho voga, é um Evangelho do seu direito, é meu direito. Eu quero dar-me a minha bênção como filho pródigo, dá-me o que é meu. Evangelho de direitos. Pensando só no nosso direito. Vivemos só para nós. Preocupamos somente conosco. Nos fechamos em nós. Uma fé que está em nós. Naquilo que Deus tem para mim. Uma fé perigosa. Uma fé que eu não cedo para o próximo. De forma nenhuma. Eu vou ganhar o que em troca? O Brasil é o país que mais cresce em número de evangélicos. E todo mundo cresce em volta do seu direito. Do evangelho humanista. Agora é o homem que está no centro. Incrível. É o país que mais se mata. É o país que mais morre gente por causa dos direitos. Todo mundo defende o seu direito. O evangelho egoísta. O evangelho egoísta. É daí que surgem os ídolos do nosso coração. Porque quando vivemos assim, longe do evangelho da cruz, nós começamos então a colocar nossa esperança em tudo que nós desejamos para nós. É daí que surge a idolatria, amados. É muito fácil identificar os ídolos externos. É muito fácil apontar o dedão para aqueles que estão se prostrando diante de imagens que não falam, que não ouvem, que não são nada. É muito simples isso, é muito fácil reconhecer isso. Mas Deus está tratando aqui dos ídolos do nosso coração. E todas as coisas têm potencial suficiente para se tornar um ídolo no seu coração. Vai depender da forma que você se move, da forma, das atitudes que você tem em relação a essas coisas. Se você colocou um mínimo de esperança em alguma coisa dessa terra, amado, já é um ídolo no seu coração. Qualquer coisa. Seja pessoa, seja marido, seja filho, se a sua esperança, se as suas expectativas, se a sua felicidade está em alguma coisa, seja ministério, seja em algum poder que você
exerce, no dinheiro que você tem, que é um outro Deus, Mamon. Seja no seu emprego, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu corpo. Esperança, segurança, no seu cônjuge, no seu namorado, na sua namorada, no seu emprego. Se você depositou o mínimo de esperança em qualquer coisa, é um ídolo no seu coração. Calvino também continua dizendo: o mal do desejo do nosso coração está justamente em que, não porque queremos, não é errado desejar as coisas, não é errado pedir a Deus coisas, não, Deus quer que coloquemos tudo no altar, Ele quer nos ouvir, Ele quer nos ouvir. O que você está precisando, filho? Pode colocar no altar, coloque com súplicas, com ações de graça. Já agradeça? Agradeça a mim já, sem receber. Pode agradecer, porque eu sou o Deus que cuido de você. A oração que você está fazendo, colocando no altar, vai tirar a sua ansiedade. Eu não quero que você fique inquieto com coisa nenhuma. Apresente tudo para mim, porque depois disso você vai ter uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que vai guardar o teu coração e o teu sentimento. Não tem problema você desejar, amém? Não tem problema você pedir cura, não tem problema você pedir prosperidade, não há nada de errado nisto. Veja bem, o problema é desejar em demasia, é colocar ali a sua esperança. Depositou esperança naquilo para você ser feliz? Cuidado, tem uma idolatria no teu coração. Ezequiel 14, Deus diz que os anciãos estavam chegando diante dele com ídolos no coração. E Deus sabia que aqueles homens, quem eram os anciãos da época? Os sacerdotes, aqueles que eram eclesiásticos, os líderes da eclesia, homens que tinham a lei na mão, pertinho deles, só não tinha no coração deles, porque o coração deles não tinha lei, não tinha palavra, tinha ídolos. Deus disse que havia ídolos no coração dele, ou seja, eles procuraram o profeta Ezequiel já com ídolo no coração, já havia um desejo fortíssimo no coração, querendo algo de Deus. E o que Deus fala com Ezequiel? Eu vou permitir que eles sejam enganados, porque eles não querem a verdade, eles querem crer na mentira. É estranho isso, né? Mas Deus faz isso. Olha o que ele diz aqui: portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos no coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Oséias fala que porque rejeitamos o conhecimento de Deus, Ele nos rejeitará. Ele nos rejeita, porque não queremos a verdade, queremos o que está no nosso coração. Tem uma história incrível, incrível, 1 Reis, no capítulo 22, acontece com o rei Acabe e Josafá. Nessa época eles eram amigos, não havia nenhum problema entre eles. Israel e Judá estavam em paz. Só que havia uma terra de Ramote Gileade que estava nas mãos da Síria. E Acabe falou com Josafá: vamos tomar o que é nosso. Junte-se comigo para a gente ir lá e tomar o que é nosso. Josafá, um homem de Deus, falou assim: Acabe é um rei que virou as costas para Deus, que casou com uma mulher maligna chamada Jezabel, e trouxe para Israel Baal e seus Balaíns, e se prostraram diante deles. Havia muita idolatria naquele lugar. Josafá falou assim com Acabe: podemos até fazer isso, mas vamos consultar o Senhor antes para saber se é a vontade dele. Aí Acabe: vamos fazer isso. Acabe
Acabe chamou todos os profetas que havia em Israel. Vieram 400 profetas. E o que eles profetizaram? Aquilo que estava no coração de Acabe. Havia um ídolo no coração de Acabe. O poder, a ganância, a soberba. 400 profetas profetizaram: pode ir, rei, pode ir, que o Senhor vai te dar Ramote de Gileade nas suas mãos. 400 homens dizendo a mesma coisa. E para ficar mais bonito ainda, um deles, Zedequias, fez um ato profético. Pegou chifres de boi. O que significava os chifres de boi naquela época? A força. E começou a levantar chifres de boi para dar mais ainda força naquelas profecias. Pode ir, que você vai vencer. Josafá achou aquilo muito estranho. Falou assim com Acabe: não tem mais ninguém que você possa chamar, não? Mas tem um profeta para profetizar? O que Acabe responde? Quando nós temos ídolo no coração, amados, nós atraímos profecias para nós só que vai ao encontro daquilo que nós queremos ouvir. Só queremos ouvir aquilo que vai realmente ao encontro do que está no meu coração. Olha o quanto é sério isso. Isso é seríssimo. Aí Acabe disse: tem um aqui, mas eu não gosto muito dele, não. Ele nunca fala o que eu quero ouvir. Ele nunca fala o bem que eu quero, ele só fala mal. Josafá: não fala isso, rei. Chama ele. Era Micaías. Aí o eunuco, o mensageiro que foi chamar Micaías, falou assim: olha, veja bem o que você vai profetizar, tá? Porque todos estão profetizando vitória para Acabe. Aí Micaías falou assim: eu vou falar aquilo que Deus mandou eu falar. E ele chegou diante do rei. Então, Micaías, eu posso ir a Ramote de Gileade? Deus vai me dar a vitória? A princípio, Micaías disse: pai, pode ir. Só que o rei sabia que aquela profecia não era de Deus, porque o rei nunca aceitava o que Micaías dizia. Aí o rei: Micaías, eu te conjuro, fala a verdade para mim. Aí ele disse o quê? Olha que coisa tremenda. Eu vi o Senhor, eu vi Deus sentado no trono. A visão que Micaías teve: havia um exército à sua direita e um exército à sua esquerda. E Deus perguntava: quem vai induzir Acabe a fazer o que é mal? Quem vai induzir Acabe ao engano? Nesta hora, Micaías vê um espírito que chega até Deus e fala: eu vou. Um espírito de engano. Pode deixar que eu vou. E que Deus diz? Pode ir. Pode ir. E quem está com o ídolo no coração não quer ouvir mais a voz do Senhor. Esse espírito veio, profetizou na boca de 400 profetas. Micaías falou: rei, não vai. Não vai, porque a vitória não é sua. Zedequias, o tal do ato profético, deu um murro no queixo de Micaías. O profeta sofre por dizer a verdade. E foi preso. E Acabe falou assim: só solta ele quando eu voltar em paz. Aí ele falou: se você voltar em paz, não é Deus que fala na minha boca. Naquela guerra Acabe morreu. Naquela guerra Acabe morreu. Amados, é tão sério. Romanos diz que Deus entregou aqueles corações cheios de cobiças, cheios de concupiscências, cheios de desejos. Deus entregou a eles, tirou o freio, entregou a eles paixões infames. Romanos 1. Lá em Tessalonicenses, já estamos no cenário do anticristo, mas lá diz que Deus vai enviar. É Deus, é Satanás não. Olha como é sério o ídolo no coração do homem. Deus vai enviar um
poder sedutor àqueles que rejeitaram a verdade, àqueles que não amaram a verdade de Deus, aqueles que amaram mais a mentira. Deus vai enviar um poder sedutor, vai enviar a eles a operação do erro, para que eles creiam então na mentira e não creiam na verdade. Eu ouvi uma história chocante de uma mulher casada que se apaixonou pelo pastor dela casado, e daquele desejo em demasia que ela não poderia desejar de forma nenhuma, um desejo obstinado, estava um ídolo no coração dela, e era o pastor. E ela foi para a oração na casa da irmã Doquinha, da Mariinha, porque eles vão procurar profetas, né? Quem tem desejo no coração quer ouvir profeta. Temos que orar muito para os nossos corações, orar muito para que hoje o Senhor revele os ídolos do seu coração. E o pastor que estava com ela, não era pastor na época, via que ela entrava nas reuniões, ela entrava para dentro do quarto com a profeta. E um dia ele perguntou: por que você vai sempre para dentro do quarto? Sempre sai de perto da gente. Ela foi e contou: eu vou te contar, porque eu amo o meu pastor e ele é casado, e eu sou casado. E o Senhor usa os profetas dele para dizer para mim que em breve vai levar a esposa dele e vai levar o meu esposo, e nós vamos ficar juntos. A igreja já tinha anos que ele estava nessa situação. O desejo obstinado do coração dela estava consumindo ela. E como ela não colocava diante do Senhor, como ela não examinava o coração dela, o nosso coração é enganoso, Deus permitia o espírito de engano na boca daqueles falsos profetas. Vocês sabiam disso, igreja? Isso é muito sério. A idolatria do nosso coração. Deus abomina a idolatria. Deus não divide o coração dele com ninguém. Não existe cristão com moderação. Não existe um coração com moderação. Não existe isso. O coração tem que ser inteiro. O coração tem que ser inteiro em Cristo Jesus. Como eu identifico esse ídolo? É simples. Faça algumas perguntas para você. Aquilo que eu desejo muito, se eu não conseguir, se eu não conseguir isso que eu quero tanto, mas se eu conseguir realizar, conseguir conquistar isso que eu quero tanto, que eu penso só nisso, eu penso tanto nisso que eu tenho até certeza que Deus assinou embaixo, tanto que eu penso nisso, mas se eu conseguir e for tomado e for tirado de mim. Raquel, em Gênesis 30, ela não estava gerando filhos para Jacó. Leia gerava, ela não. Um dia ela disse assim, está escrito: Raquel, cheia de inveja dentro do seu coração, chegou perto de Jacó e falou: Jacó, me dá filho, senão eu morro. Olha o tamanho da idolatria que estava no coração dessa mulher. Ou seja, a vida dela resumiu, a felicidade resumiu em ter filhos. Em ter filhos. Me dá um filho, senão eu morro. Ana não podia gerar filhos para Eucana. E Ana pedia todos os anos, pedia a Deus filhos. Ela subia a Jerusalém e pedia filhos. Enquanto isso, Penina só criava. Todo ano Penina criava. Todo ano Penina tinha filho. E os filhos foram crescendo e foram zombando de Ana também. Eucana disse: Ana, o meu amor é maior para você do que 10 filhos. Mas Ana queria filhos. Ana queria filhos talvez para tampar a boca da sociedade. Ana queria filhos talvez para tampar a boca de Penina. Ana queria... Por que você quer isso que você quer tanto? Qual a motivação desse desejo que está no seu coração? É para a glória de Deus? Vai glorificar a Deus? Porque tudo que não for para a glória de Deus, a igreja é pecado. Um dia Ana entendeu isso. E ela chorou aos pés do Senhor e falou: Senhor,
Me dá um filho, que eu te darei ele. Não tinha mais ídolo no coração de Ana. A felicidade agora dela não estava em ter filhos para alguma coisa, mas em ter filhos para Deus. Aquilo que você deseja, você pode dar para Deus se Ele te der? Deus deu a Ana Samuel. A oração de Ana agradou a Deus. Identifique os ídolos do seu coração essa noite. Que teu coração seja inteiro. Igreja, que Jesus seja suficiente para você. Só é possível atravessar esse vale se Jesus for suficiente para você. Tira a sua esperança deste mundo. Eu desejei muito a cura. A cura passou a ser o ídolo do meu coração. Na verdade, o meu coração foi uma fábrica de ídolos por muitos anos. Quando não conseguimos uma coisa, substituímos aquilo por outra. Enquanto Jesus não ocupar esse coração por inteiro, enquanto esse coração não for transformado, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Até que eu entendi que a minha felicidade não estava na cura, que a alegria da minha salvação não dependia da cura, que a minha segurança para viver nesse mundo não dependia da cura. Eu fui curada. O ídolo quebrou. Acabou a idolatria. Jesus é suficiente para a minha vida. É o que Ele quer ser para a sua. Que a igreja possa acordar nessa noite e ficar bem atenta nessas armadilhas sutis. São raposinhas que entram no teu coração e comem a vida em flor. E você não dá fruto, você não floresce. Você vive somente para você e para saciar os seus desejos. Que essa noite você possa romper em nome de Jesus. Que toda idolatria do teu coração caia por terra. Essa noite, essa palavra é para te trazer cura. É para te trazer libertação. Porque ninguém pode te fazer feliz. A felicidade sua não está nas mãos do teu marido, não está nas mãos da tua esposa. Ninguém pode dar o que não tem. A minha história é tão complexa que até viúva eu fiquei, porque o meu marido era o meu ídolo. A minha segurança e a minha felicidade estava toda nele. Deus quebrou um ídolo. Hoje eu realmente aprendi que tudo que eu tenho é Jesus. Tudo que você tem, igreja, o seu maior bem é Jesus. Deixa Jesus ocupar e transformar todo o teu coração nessa noite. Vamos ficar de pé.